Tá ligado? Todo mundo tá ouvindo. Ok, minha gente, nós estamos aqui nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio. Hoje são dia 30 de dezembro de 2019. O programa de hoje, diretamente dos estúdios, localizado na cidade de Sete Lagoas, é Pimenta nos Olhos. Eu estou aqui ao lado do Marcelo Sander e nós estamos aí pimentando com os assuntos municipais, estadual e internacional. E assuntos também nacional, né? Marcelo, Pimenta nos Olhos hoje. O negócio tá pimentado, hein? Cumprimenta aí a galera, Marcelo. Olá, amigos e amigas do Primeira Linha Web Rádio. Olá, você que nos ouve, que nos vê. Espero que tenha sido um farto Natal de 2019, que você já esteja firme e forte para curtir o Réveillon que está chegando aí. E vamos que vamos, muitos assuntos importantes hoje, o último programa do ano. Não é isso, Maran? Quais são as expectativas para 2020? Vai pular 7 ondas? Vai vestir de branco, de amarelo? Quais são as previsões para o ano que se aproxima, Maran? Bom, a onda é aquela que vai contra que a esquerda não gosta. Vai continuar com a onda Bolsonaro. Bolsonaro. Falar em onda Bolsonaro, tem umas frases interessantes aí que você estava me falando sobre o Bolsonaro. É onda ou marolinha? Não sei. Marolinha é do Lula. Isso já passou, do 9 dedos. Agora é onda mesmo. E a onda, graças a Deus, o Brasil está avançando, a gente sabe disso. E não resta a menor dúvida que o Brasil está dando saltos positivos. Eu acho que se a gente fosse fazer aqui uma análise, Marcelo, do que foi o governo esse ano, tivemos algumas pontuações negativas, vamos deixar para falar isso lá para janeiro, mas tivemos, acredito eu, mais positivo do que negativo, porque o Brasil deu um salto aí em vários aspectos, no que tange aí ao seu comprometimento com a economia internacional, a economia interna, a questão da inflação, enfim, eu acho que o Brasil navegou legal nessa onda aí, espero que essa onda continue melhor ainda em 2020, que aliás é ano eleitoral, né, Marcelo? Pois é, um ano quente, é inegável, né, falar que 2019 a economia teve bons números, a gente estava numa crise, numa recessão, e se pegar qualquer número econômico, são todos positivos, né, inflação baixa, apesar aí do aumento dos combustíveis, mas ainda assim inflação abaixo da meta estipulada pelo Banco Central, taxa Selic mais baixa da história, 4,5%, se não me engano, Bolsa de Valores, recorde histórico da Bolsa, investimentos externos no Brasil, emprego formal, né, mais de 1 milhão de empregos formais. O que deu uma garantia melhor aí de expectativa, né, para quem estava desempregado, e também alguns investimentos que a gente vê que as empresas estão fazendo. Esses dias eu recebi um áudio interessante, aliás, um vídeo interessante de uma empresa do Nordeste, que adquiriu 60 caminhões, 0 bala, para poder colocar para rodar a partir de 2020. Isso demonstra credibilidade, isso demonstra que aqueles investimentos que estavam indo para fora estão ficando aqui, e também porque o BNDES agora começou a olhar para o nosso próprio território e não mandando dinheiro para fora, né, Marcelo? O que você me fala disso aí? O BNDES sempre foi uma caixa preta, sempre foi do banco dos amigos. Dos amigos dos amigos? Dos amigos dos amigos. Né? E a orientação dos governos anteriores era um capitalismo de Estado, né? Em que o foco era criar grandes empresas privadas, porém com investimento estatal. E tem um nome para isso, né? E aí veio JBS, que tem um nome para isso, né, Marcelo? Você sabe muito bem que quem fazia isso muito bem era o fascismo, né? E aliás virou essa bagunça toda, mas vamos começar os assuntos aqui com nossa pauta municipal, e as pessoas devem estar vendo, hein, Marcelo, no fundinho da nossa tela aí. As pessoas devem estar vendo. Onde? Não, na tela aqui. No fundinho da nossa tela, as pessoas devem estar vendo aí sobre a questão do IPTU. Então nós estamos aí com essa novela do IPTU, e uma matéria publicada aí no portal Primeira Linha Online causou polêmica, porque alguns menos informados, para alguns menos informados, logicamente, isso aí seria uma briga de ricos. Para outros, como os empresários prejudicados, é a defesa dos investimentos nas cidades e empregos nas cidades. Nós temos aí, logicamente, algumas colocações para serem feitas aqui, para pontuar novamente sobre essa questão do IPTU, e nós temos aí também um daqueles que participaram de toda essa jornada desde 2013, que é o Juninho Sinonô, e já está gravada aqui a fala dele, e também sobre o próprio presidente da Câmara, o Cláudio Nassif Caramelo. Mas virou uma novela, né, meu querido? Virou uma novela e a coisa postergou. O que é que aconteceu, Marcelo? Como sempre, politizou-se a questão, né? Como sempre,
pegar o histórico aí dos últimos aumentos de IPTU ou reajustes, enfim, o nome que se queira dar, sempre discutidos a toque de caixa aos 45 do segundo tempo, ao apagar das luzes, sem ouvir a população, por mais que se faça aí a audiência pública. Foi feita uma audiência pública, você esteve lá presente na última audiência, né, claro. Maran? Mas tem-se aí a questão, que vem ano eleitoral, tem-se uma questão política, e cada um vai puxar a sardinha para o seu lado e vai argumentar sobre o seu ponto de vista. Eu não li toda a íntegra do projeto, mas pelo que eu ouvi aí de alguns vereadores, de alguns empresários da cidade, é que ainda não é o projeto dos sonhos, não, ainda há distorções. Foi isso que foi bem exemplificado, Marcelo, e a gente tem que deixar claro esse aspecto, né? Falou-se até em lei Robin Hood ao contrário, né? Diminuindo o IPTU de rico, aumentando o IPTU de pobre. Um discurso demagogo, mas que é menos pior, não vou nem chamar de melhor, mas é menos pior do que o que está vigente e que já é um Robin Hood ao contrário, né? Empresas aí, grandes empresas como o Sada, que tinham um metro quadrado de R$85, passou para R$700 o metro quadrado, de 85 para 700. O que foi um absurdo, aliás de Márcio Reinaldo isso, né? Aliás, o mais absurdo, por exemplo, quando a gente viu na audiência pública, eu faço questão de repetir aqui, o representante da empresa Nat Alimentos, que hoje gera 1.200 empregos diretos, isso significa que entre empregos diretos e indiretos deve gerar em torno de 3.500, que é sempre um pouco mais que o dobro. É uma cadeia, né? É uma cadeia envolvendo, e eles próprios já deixaram claro granjas todas naquela audiência que há cerca de 5, 6 anos atrás queriam fazer um novo investimento em Sete Lagoas, não fizeram esse investimento, veja bem, porque a política de Sete Lagoas estaria deixando eles um pouco desconfortáveis, porque ela estaria sendo sempre incerta e se apresentando incerta. E esse ano foi um ano muito incerto. Incerto, e bota incerto nisso. Então eu acho que é uma questão de boa vontade política, porque esses vereadores estão aí para discutir o assunto desde 2013 e as pessoas têm que entender que nós entramos agora no novo mandato, que já estão lá 3 anos, o assunto não foi discutido nos últimos 3 anos e a chance seria discutida esse ano e virou esse lero-lero danado e essa demagogia, como você próprio disse, de alguns vereadores que falam sobre o assunto, Marcelo. Tem que mexer, não tem jeito. E quando você mexe, se agrada a um, desagrada a outros, né? Não tem jeito. O que deve ser feito, e parece que a prefeitura vai fazer isso no início do ano que vem, é apresentar os estudos. Né, não, contratar uma nova empresa, né, no caso. Isso, né? Contratar. Porque me parece que os estudos foram feitos, foi criada uma comissão composta, né, por notáveis aí, pessoal da área das imobiliárias. Parece que até teve gente de imobiliária falando lá no púlpito da Câmara, explicando como foi feito o estudo. Sim. O secretário de obras, o pessoal do DLO, Departamento de Licenciamento de Obras, o pessoal da Asconset estava envolvido, fez parte desse estudo também. Então, assim, é um estudo embasado, mas, pelo que um dos vereadores citou, não foi apresentado, não convenceu. Não convenceu, mas a gente sabe que também tem muita politicagem por trás disso, mas eu gostaria, por exemplo... de alguns vereadores aparecerem. Nós temos o áudio aí do presidente da Câmara, que nos enviou agora cedo, sabia que nós iríamos abordar sobre o assunto, e ele justificou, porque eu tenho acompanhado esse processo, não só como jornalista, mas como cidadão, e numa reunião que nós tivemos lá, Marcelo, na Câmara Municipal, antes dessa audiência pública, ao lado de todas as instituições de Sete Lagoas, como a Asconset, ACI, CDL, entre outras, o Caramelo havia realmente tido aí um empenho de colocar em pauta o que veio a acontecer primeiro com uma audiência pública. Mas veja o que ele explica do porquê não colocar isso em pauta agora esse ano. Vamos ver lá a palavra do Caramelo, o que é que ele nos revela sobre esse assunto. Quero esclarecer também sobre a relação sobre o projeto, né, da revisão do IPTU, né? Vocês teve, por exemplo, a reunião e eu disse, né, que se acontecesse todo o trâmite, né, aos pareceres das comissões, a audiência pública, a gente convocaria extraordinário e colocaria na pauta. O que aconteceu na semana passada, né, eles fizeram a reunião conjunta da Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas com a Comissão de Legislação e Justiça, e a Comissão Financeira solicitou uma nova audiência pública para esclarecer a metodologia e não deu parecer. Então, eu não tenho como convocar extraordinário, eu vou colocar um projeto em votação que não tem parecer. Por isso, o projeto ficou para o ano que vem.
Pois é, aí está. Essa colocação, por exemplo, aí do Caramelo, presidente da Câmara, do porquê não colocar em plenário. Lembrando que quem preside as comissões, né, a Comissão de Tomada de Contas e Financeira é presidida pelo vereador Milton Martins, que não faz parte da base do prefeito, e a vereadora que preside a CLJ, Comissão de Legislação e Justiça, é a Marlide Luquinha, que está nessa fase de transição de fazer ou não fazer. Eis a questão. Parte da base do prefeito, tendo em vista que o filho dela foi recentemente nomeado como presidente da Codesel. Ah, tem isso também? Sim. O presidente da Codesel é o filho da vereadora Marlide Luquinha. Foi nomeado recentemente. E teve algum critério de embasamento para nomeá-lo? Ah, não esqueci, ela é filha da Marlide Luquinha, que é vereadora. Ele foi subprocurador do município na gestão do prefeito Leone. Mas ele foi subprocurador como efetivo ou foi indicação? Não, indicação também. Indicação. Então, mais uma vez, ele foi indicado. Exatamente. E a Codesel tem um problema aliás, tem vários problemas, né? Tem uma dívida aí, pelo menos com o último balanço de 2018, o último balanço financeiro, é uma empresa de economia mista, né? O município é o maior acionista, mas tem uma dívida de mais de 26 milhões. Fechou no vermelho no ano passado, 26 milhões. E nada leva a crer que esse ano será diferente, porque ela está com a certidão negativa, não pode prestar serviços, está à beira da falência. O prefeito Duílio chegou a comentar em algumas entrevistas que faria a liquidação da Codesel. Sim, sim. Então esse é um dos problemas, né, a questão financeira da empresa. Não sei o que justifica ter um corpo técnico, ter uma equipe trabalhando... E qual seria o salário dele aí? Você tem Esse é o outro problema, porque a Codesel não tem portal da transparência, não tem site, a nomeação não vai para o Diário Oficial. E não tem recurso? De onde? Ela não pode prestar serviço, vai tirar dinheiro de onde? Então é bancado pela prefeitura. Então é como se tivesse... É uma caixa preta. Uma caixinha preta. Tá certo. Então isso aí é uma questão que tem que ser analisado de maneira fria. Mas voltando aí à nossa questão do IPTU, e você já citou bem aí quem participa aí dessas comissões, quer dizer que a última comissão, que seria financeira, comandada pelo Milton Martins, pediu uma nova audiência pública. Eu não sei se na sequência, não sei a ordem, se primeiro é a CLJ e depois... Não, sim, primeiro foi a CLJ, e com certeza... Exato, mas nenhuma das duas comissões emitiu parecer com relação ao IPTU, então enquanto não tiver os pareceres... Então vamos aguardar, eu acho que o ano de 2020 está vindo aí, cada vereador tem que ter a sua consciência, porque... Vamos ver aqui mais uma colocação. O que não se pode fazer é arrastar a discussão para o final do ano que vem de novo. Não, isso aí já... Nós teremos uma eleição e com certeza se essa discussão não chegar até antes do período eleitoral, cada vereador vai pagar aí o peso da sua consciência e do dever não cumprido. Porque, na realidade, esse é um problema que afeta a Sete Lagoas e as pessoas têm que entender muito bem isso. Isso está afetando a economia do município, afeta os empresários que geram emprego e as pessoas, o Marcelo, se esquece de um detalhe... afeta o trabalhador que não é empregado. Pois é, se esquece que existe uma pirâmide, que nessa pirâmide nós temos aqueles que produzem. Quem produz a cadeia produtiva é o setor industrial. Nós temos o quê? Nós temos a indústria e o agronegócio. Se essa cadeia aí você não tem comércio, você não tem prestação de serviço, você não tem emprego e não tem salário de vereador e nem de filhinho de vereadora na Codesel. Quer dizer, vai tudo pro ralo. Vamos ver o que fala aí, por exemplo, o empresário Juninho Sinonô, ele que tem vários imóveis aqui em Sete Lagoas, obviamente, pelos vários imóveis que ele tem, a área onde a maioria dos imóveis dele possui foi afetada, e ele que vem lutando também durante todos esses anos, desde 2003, né? Desde 2013, né? Esse é um número muito feio, por isso eu estou precisando falar aí. 2013. Não dá. Mas vamos ouvir o que é que fala aí. 6 anos atrás. Aí, melhor. 7 anos. 7. Vamos lá, então vamos ver o áudio aí do Juninho Sinonô, o que ele nos fala aí sobre essa questão do IPTU. Agora eu tenho que achar esse áudio do Juninho. Tá aqui, ó, Juninho, vamos lá. Bom, a respeito dessa questão do IPTU, eu acho até difícil eu ficar falando sobre esse assunto, porque tudo que eu tinha para falar eu já falei nesses últimos 7 anos. É uma lei de 2013, a princípio teve uma questão de posicionamento dos vereadores que na época era oposição, inclusive o próprio vereador que pediu audiência pública agora votou contra a lei do IPTU. É muito engraçado essa questão do legislativo, porque o vereador Milton Martins e o vereador Gonzaga, em 2013 eles foram contra, né? Inclusive no projeto de lei existe uma manifestação escrita do vereador Gonzaga. O Milton Martins votou contra sob a alegação de que a lei poderia causar aí grandes distorções.
O Caramelo, que é presidente da Câmara, também votou contra a lei, uma lei de 2013. E aí, essa lei foi votada no dia 27 de dezembro, né, de 2013 e está surtindo efeitos até hoje. Hoje, os principais atingidos são os industriais, os comerciais e também quem tem terreno, pequeno latifundiário. Houve enormes aumentos em Fazenda Velha, houve enormes aumentos no Barreiro, e aí fica essa questão, porque fala que está beneficiando o rico. Bom, o primeiro prejudicado são os geradores de emprego. Nós tivemos empresas aí que geram 2 mil empregos que estão pensando em sair de Sete Lagoas. Eu acho que o grande problema do IPTU, eu achava muito que era uma questão legal, mas hoje eu vejo, depois desse ano, que é uma questão de incoerência. É incoerente porque os vereadores que votaram no dia 27 de dezembro hoje falam que não pode votar no fim do ano para resolver um problema que eles já constataram que existe, porque não teria transparência se votasse no fim do ano. Mas na época de aprovar a lei, eles votaram no dia 27 de dezembro. Né? Falam na realização da audiência pública agora para tratar de metodologia, sendo que a questão principal é a questão do valor venal. Os mesmos que foram contra quando era oposição, volto a falar o nome dos que votaram contra, que estão lá hoje, que foi o Milton Martins, o Gonzaga, o Caramelo, hoje questionam a questão da revisão do valor venal. Então é incoerência, porque quando era oposição era contra. Hoje questionam, gente, o problema existe, está aí. Aí vira a oposição à esquerda e fala que é para favorecer rico. Então eu questiono o seguinte: a primeira ação contra o IPTU foi movida pelo PT. Tem uma ação civil pública pelo PT, o diretório do PT, contra a lei do IPTU. O Buzu na época. Buzu. A esquerda fala que abaixar o IPTU vai prejudicar os pobres. Então é incoerente. É incoerente. Então eu prefiro não manifestar a minha opinião sobre legalidade, sobre moralidade, porque não tem coerência. As pessoas que eram para corrigir outra coisa. E outra coisa, em 7 anos, o Legislativo não fez nenhuma manifestação sobre o problema e não cumpriu o dever legal, que é de fiscalizar, já que a lei tributária do município, o Código Tributário Municipal, fala que tem que ser revisto anualmente o valor. Revisão mercadológica. O que é revisão? É ver se o valor do imóvel está de acordo com o valor de mercado. Nesses 7 anos nada foi feito. E aí se pede agora a revisão do projeto de lei, ou para aumentar ou para abaixar. Os vereadores que têm a obrigação de fazer isso durante os 7 anos não fizeram nenhuma. E agora, quando a iniciativa privada, quando as entidades de classe pedem, eles questionam a questão de metodologia, que nada tem a ver com o valor venal. Eu fico na dúvida se falta capacidade dos vereadores ou se falta coragem. Ou se falta os dois. Né? Ou se falta os dois. Então eu vou me abster de falar o que eu penso. Eu só vou pensar algo. Não vou falar nada. Porque o que falta é coerência. Ano que vem tem eleição. A gente não pode esquecer também do executivo. O poder executivo falhou na apresentação do projeto, demorou, retrucou, fez jogada dupla com o empresariado, porque o executivo convocou o empresariado para tratar sobre o assunto e na hora de juntar o projeto deixou faltar tempo, né? Parece que deixou faltar tempo. Aí eu não sei, falta coragem, falta capacidade, falta os dois, ou esses políticos ainda não perceberam que o povo não é mais bobo, que a gente não está caindo mais nesse jogo de empurra-empurra. A gente sabe tudo que está acontecendo, a gente sabe que o executivo jogou para os dois lados, porque se quisesse tinha feito o projeto, tinha tentado, que o legislativo da mesma forma ganhou tempo, porque se não aprovasse esse ano vai ficar para 2021, então a gente faz papel de bobo, né? Faz papel de bobo. Aí chega o pessoal da oposição e fala que é para beneficiar rico. Não se esqueça que quem tem oficina paga IPTU, que quem tem um açougue paga IPTU. Então o vereador devia levantar a bunda da cadeira e perguntar quem quer e quem não quer. Tá? E a outra coisa, questão de rico. Rico é quem ganha um salário aí de 10 mil reais por mês quase, para exercer uma função pública, que tem 2 carros aí de assessoria. Isso é que é rico. Eu não ganho isso por mês ali não. A não ser que eu trabalhe bastante. Mas é isso aí, Maran, essa é a minha opinião, não vou preferir que ficar calado, tá bom? Não, foi muito interessante. Essa pimenta aí não foi nos olhos não, foi no rabo mesmo. Foi, essa foi duro. Olha, Marcelo, essa discussão que nós acabamos de ouvir aqui, do Juninho Sinonô. Sinonô! Batendo palma, peraí, deixa eu te mostrar batendo palma, volta lá.
Essa discussão que a gente está assistindo aí, onde o Juninho Sinonô vem lutando desde 2013, infelizmente eu falei esse número, mas essa discussão que ele vem lutando desde aquela data, melhor assim, né? Realmente a gente tem que dar mão a essas pessoas que lutam. Juninho Sinonô, Antônio Pontes, o pessoal da associação ACIF, né, Associação Comercial e Industrial, o pessoal do CDL, ACI, né? Nós temos aí também o pessoal do Asconsete, são pessoas que estão lutando aí por uma melhoria. Social. Observatório Social nem se fala, né? Que isso é uma fiscalização que merece nota 1 milhão, não tenha dúvida nenhuma. Mas o fato que ele questionou aí sobre o fato do prefeito ter feito um jogo duplo, posso até criticar que tenha acontecido isso, faz parte de jogo político, mas que ele mandou na última hora fica meio difícil de acreditar, porque ele tem o quê? 6 meses de governo? Ele entrou agora há pouco tempo, né? Final de maio, início final de maio. Então nós temos aí, eu acho que até foi muito rápido a ação do Duílio de Castro, não querendo aqui defender o prefeito, né? Mas eu acho que foi muito rápido a ação do executivo e tem esses trâmites mesmo. Marcelo. E outra coisa, quando é desejo político, aprova-se. Essa desculpa de que não teve tempo para discutir, não teve... Desde quando o projeto está lá? Desde 7 anos atrás. Ou esse substitutivo agora? Foi final de novembro? Agora sim, agora foi em novembro. Novembro foi protocolado em novembro, mas vem sendo discutido desde agosto. Pois o que seria um tempo hábil para se discutir um projeto? Sendo que projeto chega lá, é protocolado no mesmo dia eles aprovam. Pois mas a discussão não é bem essa, né, Marcelo? Nós temos que lembrar aqui que a discussão é de que o fato deles não terem discutido esse assunto nesse atual mandato. Essa é a nossa Câmara Municipal. Aí é óbvio que é um projeto que afeta a cidade inteira, que de repente justifica-se até trancar a pauta. Não vamos votar nada, não vamos gastar tempo votando nome de rua, não vamos gastar tempo votando homenagem. De cidadão, para quem nunca nem... Prioridade é votar IPTU esse ano ainda, porque senão não vai poder cobrar. Senhores vereadores, a pimenta vai comer pesado, não é só esse ano não. Vai começar a partir de janeiro agora, porque, conforme foi dito, pimenta nos olhos dos outros vai arder. E aí arde para todo mundo, porque não tem nem como falar assim, não tem nem o vereador que falou assim, não, a gente tinha que ter votado esse ano. Todos não votaram esse ano. Eu vou mais longe, tá, Marcelo? Eu digo para você que a responsabilidade a partir de agora de fechar qualquer empresa em Sete Lagoas, eu coloco nas costas do Poder Legislativo de Sete Lagoas. Pela inoperância, pela incoerência, pela omissão e por ter tantas regalias interessantes. Por que você está falando regalia, Maran? Quando a gente fala de regalia, a gente fala de alguns assuntos que têm acontecido aí na Câmara Municipal. Vamos entrar no assunto dos carros? E para não dizer que não fizeram nada, faça uma audiência pública. Faça audiência pública, mas vamos entrar no assunto de carro. Mas foi até bonito ver a audiência pública lotada, todo mundo falando. Se pegar audiências públicas anteriores sobre IPTU, dava pingo de gente. Agora eu quero passar essa informação, Marcelo, sobre o que nós recebemos aqui de uma pesquisa feita pelo Júlio Martins, né, Júlio Martins? Bomba, né? Parem as rotativas. Para as rotativas. Esse negócio de chassi errado dos carros da Câmara, isso foi denunciado pelo Júlio Martins. Me parece que lá no Sem Reserva também foi colocada alguma nota sobre isso. Sim. Na verdade, o próprio Júlio Martins não vê isso como uma denúncia, né? Foi algo que ele constatou e foi checar e viu que estava errado. Basicamente foi isso. Ele mostrou um fato. Não é denúncia porque aparentemente não é nenhuma irregularidade, parece ser um erro mesmo, algo que passou batido, e aí vamos dar os méritos, né, parabenizar o Júlio Martins por ter feito essa pesquisa, porque as placas dos carros da Câmara e os chassis são cobranças, assim, eu pelo menos lá no 7 dias, há 3 anos eu já pedi essa lista, né, queria fazer uma matéria, a partir do momento que os carros passaram a ser alugados, a gente pediu, aliás, antes dos carros serem alugados, eu me lembro que o Fabrício Nascimento era presidente da Câmara, eu estava recém-jornalista no 7 dias, eu pedi os chassis dos veículos que eram alugados por cada gabinete, pela verba de gabinete, porque os vereadores prestavam contas assim, carro, placa tal, R$2.000 de aluguel. E a gente não sabia, o carro não era plotado, a gente não sabia quem tinha lá o nome do proprietário do carro. Mas não tinha como você saber como esse veículo era usado. Se era realmente usado, se era carro de algum amigo. Você podia colocar qualquer placa de carro lá e falar que era alugado pelo seu gabinete. E não tinha
provas da prestação do serviço que realmente daquele carro. Se utilizou. Exatamente. Tá. E aí, então eu comprei o chassis para conferir essa questão de multas. Certo. E o presidente, na época, negou a informação para o jornal. Saiu até uma notinha. Era o Fabrício. Exatamente. Tá. Aí veio o caramelo, acabou-se com a verba de gabinete, contratou-se uma empresa para fazer essa prestação de serviço. E aí me parece que no meio do ano a Câmara divulgou as placas e os chassis dos carros alugados. Entendi. E ninguém se preocupou em conferir se os chassis condiziam com as placas. Somente o Júlio Martins? Somente o Júlio Martins. Quem que é o Júlio Martins aí? Tá uma semana aí. É esse cara com a camisa aí da seleção brasileira, com esse óculos aí de Polícia Federal, e esse boné aí de investigador. Exatamente. Ele teve essa curiosidade. Então, assim, ninguém da Câmara fiscalizou, ninguém da controladoria da Câmara, que controladoria serve para isso, para controlar. Claro. A controladoria passou batido. Ninguém que fiscaliza a Câmara, o Observatório Social passou batido, a imprensa deixou passar batido. Todo mundo deixou passar batido? Vamos ouvir o que o Júlio Martins fala sobre isso? Júlio, só contextualizando, o Júlio Martins foi conferir chassi e placa, porque só a placa, você não consegue ver, por exemplo, se o veículo tem multas de trânsito. Com o chassi, pelo site do Detran MG, você consegue ir lá e conferir, joga o chassi, joga a placa e ver se o veículo tem ou não tem multas. E o Júlio foi fazer essa pesquisa e viu que todos os chassis dos carros alugados estavam errados, de acordo com o site do Detran. Só os únicos veículos que estavam com o chassi certo são os veículos de propriedade da Câmara, que são 3 carros, um doblô e tem mais outros 2 que servem à mesa diretora. Mas vamos ver o que o Júlio Martins tem a dizer. É interessante. Vamos ver aqui a fala do Júlio Martins, que nos enviou há cerca de meia hora atrás, antes de começar o programa, né? Então, notícia de última hora. Júlio Martins, o que você falou mesmo, Júlio? Vamos ver aqui o que o Júlio nos mandou. Bom, a respeito dessa questão do IPTU... Não, Sinonô. Mas o Sinonô tá gostando dessa história. É o Júlio, tá aqui, Júlio. Saudações, seguidores do Web Rádio Primeira Linha, Marcelo Maranhão e Marcelo Santos. Saudações. A pergunta é: por que os dados dos veículos alugados, se consultados no site do Detran, a situação do veículo é informada que chassi não pertence ao veículo, mas se for trocado a letra O dos dados do site da Câmara Municipal referente ao chassi pelo número 0, essa consulta já é possível em 2020, né? Mas se você pegar os veículos placa 2019, não é só fazer a troca da letra O pelo 0. Existem casos lá que o final da numeração ela está trocada. Por que foi realizada essa troca? Foi um erro de digitação, uma desatenção? Eu abri para 2019 protocolo na Câmara Municipal. Ela me respondeu que os dados estavam corretos. Eu abri um outro protocolo e eles não me responderam. Esse segundo. O primeiro me demoraram mais de 20 dias para responder. Se não me falha a memória, acho que até ultrapassou os 30 dias. Foram 34 dias. E não obedecendo à lei da transparência. Eles tinham que me responder com 20 dias. Se não respondeu com 20 dias, dá um parecer. E eles teriam um prazo de mais 10 dias para me responder. Eu fiz esses vídeos com base em informações que eu tive. Mas, infelizmente, ocorreu essa falta de diálogo aí através do protocolo. E eu tive que fazer o vídeo com as informações que eu tenho. Não é uma acusação, é informação. Eu estou vendo aqui que está errado. O cidadão não consegue consultar. Por que não é corrigido? Fiz o vídeo, mas se a Câmara tivesse me respondido em tempo hábil, né, os questionamentos, possivelmente esse vídeo seria diferente. Pessoas estão falando que é uma acusação. Eu não vejo como uma acusação. Se fosse uma acusação, eu iria no Ministério Público Federal e abria lá, protocolava. Eu simplesmente levei a informação e no vídeo mesmo eu peço lá porque eles corrijam esses dados. Agora, se esses dados estão corretos, se está assim na documentação oficial, escaneia esses dados, né, de forma digital, inibe os dados que não podem aparecer, que existem dados que não podem ser públicos. É uma sugestão. E deixa lá, o documento oficial está aqui, placa e chassi. Aí ninguém vai questionar a Câmara, ninguém vai questionar isso. Meu nome é Júlio Martins, muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Pois é, ele descobriu então algo que nem o próprio Observatório Social, que é tão bem organizado, descobriu. Esse Júlio é um detetive. E interessante, Maran, que foram 2 erros. O erro das placas e chassis de 2019 e mais recentemente, esse vídeo o Júlio Martins fez há 2 semanas e coincidiu que nessa semana a Câmara trocou os carros.
Parece que fizeram um novo contrato com a empresa. Essa empresa entregou 17 novos veículos, com placas diferentes, obviamente. E tão logo chegaram os veículos, a Câmara atualizou as informações do portal da transparência e também os veículos que vão servir os vereadores a partir de 2020 estão com os chassis errados. Pois Ou seja, foi duas vezes o mesmo erro. Ah, caramba, quer dizer que chegou os veículos, então vai passar o ano de 2019 para 2020, a grande festa do Réveillon, e nós não temos... Todo mundo de carro novo na Câmara. Sem identificação. E ainda teve isso também, porque no mês passado, também aí uma luta da imprensa, parte da imprensa da cidade, do Observatório Social, do Ministério Público, sim, pedindo que a Câmara plotasse os veículos, para a gente saber identificar os veículos. Por onde andam os nossos vereadores. Então, no final do contrato com a empresa, a Câmara plotou todos os carros, não durou nem um mês, devolveu os carros velhos, pegou carros novos. Os vereadores estão todos de carros novos, tá todo mundo bonitinho. De semana passada para cá, todos com carros novos, sem plotagem e sem a possibilidade da gente conferir as placas. Sem contar o chassi. Exatamente. Não, as placas estão atualizadas, sim, mas o chassis não. E infelizmente já teve caso de vereador que pegou o carro novo e foi fazer compra no supermercado de novo. De novo? Não aprende. Onde que é esse supermercado de novo? O EPA. É o EPA. Supermercado EPA. O vereador foi flagrado. Foi flagrado lá. Fazendo compras com carro oficial, novo carro oficial da Câmara. Tão logo pegou o carro novo, mas, já foi fazer prestação. Já foi... a gasolina? É a gente que paga. É nós que pagamos? Pagamos. E o IPVA? Nós que pagamos. Nós que pagamos. As multas? E as multas? Não sei, porque não tem como conferir. Não sei se o carro tem multa ou não. Então essa questão não para por aí, porque eu fiquei sabendo também do controlador da Câmara, andou correndo aí, que falou na semana passada que tem chefe de gabinete que só trabalha meio horário. O que é isso, Marcelo? Tem que se apurar. Como é que você faz uma denúncia dessa e não, né, joga a pedra e esconde a mão? Quem são esses... Se ele é o controlador, ele tem que controlar. Quem são os chefes de gabinete que trabalham só meio horário? Por que eles só trabalham meio horário? Por que não denuncia na corregedoria do município? Porque a Câmara não tem corregedoria própria, né? Esse tipo de investigação vai para a corregedoria do município. Por que não dá nome aos bois? Ficar só ameaçando? Tá fazendo a Cátia cega. Sabe que existe isso e não fala nada? Quer dizer que existe então essa denúncia... E usa isso como ameaça. Eu sei que tem, hein? Olha, hein? Quer dizer, na verdade está na hora aí da população também se movimentar em torno do que acontece na Câmara. E as pessoas perguntam às vezes, Marcelo, o que fazer? Existe Ministério Público. Nós na imprensa denunciamos. A corregedoria do município. Existe a corregedoria do município. E fora a corregedoria, se não adiantar, vá até o Ministério Público. E com certeza a pimenta vai ser bem ardida para quem está cometendo esse ato. Eu acho o seguinte, Marcelo, cada vereador tem lá o seu gabinete, cada um tem a sua prerrogativa de contratar o seu chefe de gabinete. Mas existe um horário estipulado. Aí vai vir várias desculpas, né? O meu chefe de gabinete, ele faz meio período aqui, o outro ele faz algumas algumas visitas políticas para mim, visitando alguma... Bom, mas tudo tem que ser justificado. É por isso que eu acho que o Observatório Social realmente tem aí um trabalho importante a ser feito, inclusive deixando bem claro essa questão agora para o Observatório Social sobre essa denúncia, porque é uma denúncia, né, que parte aí do controlador da Câmara Municipal. E essa aí, você viu, ela foi na rede? Como é que foi essa aí, Dan? Foi o grupo de WhatsApp mesmo. E já está gravado? Sim, inclusive o presidente da Câmara acho que se manifestou a respeito, deixa eu até confirmar aqui o que ele mencionou. A respeito dessa questão dos chefes de gabinete. E aí, inclusive, estão cobrando agora um posicionamento controlador, né? Já que existe essa denúncia. Eu acho que é importante que a gente tenha depois alguma fala do controlador do município para que a gente possa, então, discutir sobre o assunto, né, Marcelo? O print que eu recebi aqui, o presidente da Câmara disse que a Câmara ainda não foi notificada e que está sabendo pela imprensa. Entendi. Né? Então, ele deve aguardar alguma notificação formal. Né? Inclusive, o procurador fala aqui tem chefe de gabinete com ensino médio, abre aspas, né? O controlador falando aqui, ó. Tem chefe de gabinete com ensino médio que ganha mais que eu, que sou o controlador geral do Legislativo, no horário de 8 às 17. E chefe de gabinete que trabalha apenas meio horário, só para constar. Não pensem que sou bobo, viu? Não faço a Cátia cega. Pois é, mas aí que está o detalhe. Eu vejo, e a gente sabe disso, que aqueles... print aqui do dia 22 de dezembro, tá aqui. Aqueles funcionários... Aqueles funcionários que são efetivos, Marcelo, realmente deve doer muito ver
que a cada nova legislação, a cada novos vereadores, principalmente, se vê diante de situações onde eles são desprestigiados e os vereadores prestigiam aqueles que começaram ontem e nem têm a capacidade de ocupar o cargo que está. Quantos concursados tem na Câmara? Pois é, mas aí eu volto. Não, mas segundo o Caramelo, vai ser feito um concurso agora, a partir do ano que vem. Pega aí 9 concursados, o último concurso na Câmara foi em 93. Pega um cara que entrou na Câmara em 93 com salário mínimo, o salário desse cara hoje. Você vai reclamar do quê? Mas aí que tá o detalhe, né? Eu acho que também o Ministério Público tem que dar um aperto a mais aí. Segundo o presidente Caramelo, o Ministério Público já exigiu e a partir de janeiro agora vai ser feito um novo concurso. Para fazer o concurso, tem que aprovar o plano de cargos e salários. Pois é, não aprovou ainda. Foi contratado no mês passado a Fundação João Pinheiro para fazer esse trabalho. Eu estive numa reunião. O prazo para entrega, se não me engano, é março. Pois é, mas aí que tá o detalhe. Aí vem as eleições, como é que fica? Você acha que em janeiro vai ter concurso na Câmara? Não, esquece. Vamos lá para o próximo assunto, que tem um presente aí que a população recebeu, um presente de grego, né? Mas tem um presente de grego aí que a população recebeu e não tem a menor dúvida que esse presente veio através da iniciativa da Turi em Sete Lagoas. Eu vou ler aqui uma matéria para vocês, uma matéria que saiu no jornal 7 Dias. Essa matéria diz o seguinte em sua manchete: reajuste no transporte urbano. A partir do dia 2 de janeiro, a tarifa passa para R$ 3,50. Em decreto publicado nesta sexta-feira, 27, pela Prefeitura de Sete Lagoas, ficou estabelecido que a partir do dia 2 de janeiro de 2020, a passagem do transporte coletivo urbano passará a ser R$ 3,50. Hoje, os usuários do sistema pagam R$ 3,30 e entre as justificativas para o reajuste está a alta dos combustíveis. Em reunião entre a Prefeitura e a Turi, a concessionária do serviço, durante a apresentação da planilha, a empresa pleiteou o valor da passagem para R$ 4,27. No entanto, o Conselho Municipal de Transporte e Trânsito verificou diversos aspectos que poderiam influenciar no custo, entre eles alta do valor do combustível, custo com funcionários, manutenção, imposto, infração e também os valores praticados em outros municípios. Vamos concluir aqui. Depois de analisar todos os aspectos, foi recomendada a fixação da passagem de R$ 3,50 e R$ 3,70, sendo estabelecido o valor menor. Dessa forma, a Prefeitura fixou reajuste em 6,6% sobre as 6,06% sobre todas as linhas que integram o sistema urbano, passando de R$ 3,30 para R$ 3,50 a partir de 2 de janeiro. Marcelo, presente de grego ou presente de quê? De grego ou presente... Tem que analisar o seguinte, Mano, eu vejo a seguinte questão. Não está na matéria aí, mas quando foi o último reajuste das passagens de Sete Lagoas? Eu não peguei essa parte do último reajuste da passagem de Sete Lagoas. Tem 3 anos. Mas existe um argumento aqui que, de certa forma, é até válido, na questão do aumento do combustível, na questão da correção da própria inflação. Você pega a inflação do ano aí, a média dos últimos 3 anos, está 4%, inflação 4,5%. Vezes 3, dá 12% de inflação em 3 anos. Agora, é claro. O aumento foi de 6% só, o reajuste, na verdade. É claro que eles pediram 4,27, talvez fosse o justo, para poder cair no que caiu agora. Você pega cidades do Porte de Sete Lagoas, Divinópolis, Uberaba, Uberlândia, Lagoa Santa, Montes Claros, todas elas, a passagem é mais de R$4. Já está nesse valor? Sim, mais de R$4. Então, se você pegar as maiores cidades de Minas Gerais, Sete Lagoas é que tem o menor valor. Então você acha que quem está levando pimenta nos olhos aí é a Turi o sistema de transporte público sofreu um revés muito grande com o Uber. Tem esse lado também, né? O Uber, poxa, se pega 3 pessoas num carro, sai mais barato pegar um Uber do que você pegar do que 3 pessoas pagarem a passagem de ônibus. Aliás, o próprio taxista descobriu que é mais fácil agora ser Uber do que ser taxista. Exato. Né? Pega com R$10 de Uber, você vai para qualquer lugar da cidade. E morreu. 3 pessoas no Uber dá R$3,30. Parece que praticamente morreu a profissão de taxista e nasceu de uma forma gloriosa a profissão do Uber, né? Então assim... o Uber afetou não só o taxista, afetou também o transporte. E a pimenta vai nos olhos de quem nessa história, então? Mas em compensação, olha que interessante a situação. Se o Uber prejudicou o transporte urbano coletivo, por outro aspecto, beneficiou o intermunicipal. Sabia disso? De certa forma. Porque sim. os carrapetas eram o maior concorrente do transporte intermunicipal. Sete Lagoano. Me explica essa. Então os carrapetas ficavam lá na rodoviária, Belo Horizonte, botava 4 pessoas no carro e ia para BH. Com o Uber, os carrapetas viram que é mais lucrativo virar Uber.
Porque o Carrapeta, ele só saía de Sete Lagoas ou de Belo Horizonte quando tinha 4. O Carrapeta não compensa ir para Belo Horizonte com 2 pessoas no carro. E no caso do Uber? O caso do Uber é o tempo todo. A demanda é muito alta. Então o cara não fica parado. O cara dirige o dia inteiro. Na Carrapeta, tem o ponto alto, que é de manhãzinha, e de tardezinha. O pessoal voltando. Já o Uber 24 horas. O Uber é o tempo todo Uber, rodando. Né? Exato. Então diminuiu, não acabou. Você ainda vai na rodoviária e encontra cara lá, Belo Horizonte. Mas reduziu bastante as carrapetas. Então o pessoal, para ir para Belo Horizonte, acabou voltando a usar o transporte intermunicipal. Em compensação, se juntar 2, 3 pessoas que moram no mesmo bairro e trabalham mais ou menos no mesmo, né, trabalham na região central, compensa ir de Uber. Então, resumindo o assunto, essa questão do aumento aí da passagem para R$ 3,50 seria, ao nosso ver, uma correção de uma injustiça, entre aspas, que estaria sendo feita. Tinha que ser feito anualmente, né? O reajuste, não foi feito. Por lei, o reajuste é feito anualmente. Por questão populista e tal. Aí nós voltamos à questão. É uma medida impopular. Que prefeito quer autorizar o aumento? Voltamos à questão política, então. Sim, inclusive o valor é um valor político. Você viu aqui que pelo projeto aqui podia ser de até 4,27. Aprovado. O Conselho de Trânsito aprovou entre 3,50 e 3,70. A palavra final do prefeito. O prefeito que falou, não, vamos dar o mínimo possível. Que aí, né, não prejudica tanto um lado e não prejudica tanto o outro. Eu fiz as contas aqui, uma pergunta que o pessoal tem feito é se, para quem já comprou o cartão, para quem já carregou o cartão para o próximo mês, você vai ter que pagar a diferença. E aí? A resposta é sim. Antigamente tinha vai ter que pagar porque ali está inserido o valor total e nós sobre 3,30. Né? O patrão que encheu o cartão do funcionário, ele comprou o cartão, comprou 3,30 por trajeto. Né? Quando era o Vale Transporte, o Vale Transporte tinha validade aí de 90 dias. Mas nesse caso não, nesse caso é eletrônico. Agora é eletrônico. Então, vai ser contabilizado no cartão o valor de R$ 3,50 a partir de 2 de janeiro. Então, o patrão vai ter que acrescentar... eu estou pegando aqui, se você fizer aqui 20 centavos por trajeto a mais, ida e volta, então 40 centavos por dia, vezes 22 dias úteis, em média... Então, no mês, o patrão vai ter que acrescentar no cartão do funcionário o valor de R$ 8,80. Por funcionário? Por funcionário, por mês. Quer dizer, na verdade... Quem tem uma doméstica em casa... Então, acho que já descobri para quem... Vai ter que pagar R$ 8,80 mais. Para quem que foi essa pimenta, então, eu descobri, é para o patrão. Sim. Mais uma vez, o patrão, quem gera emprego. E o patrão isso acaba impactando também na inflação, né? Vai colocar o preço no produto final. Embutido no produto final. Vai colocar o preço o preço final no produto, vai embutir. Pelo menos... Quem paga no final das contas é o consumidor, é o trabalhador. Ah, meu pai do céu, com tanta coisa que está acontecendo. O empresário não vai assumir. Não vai. Vai colocar no preço final do produto. Tá? O consumidor que paga no fim das contas. O que a gente está vendo aí, inclusive, que acaba todo mundo pagando as contas mesmo. Inclusive, falar em pagar a conta, janeiro está chegando. E quando chega janeiro, chega o aperto aí das pessoas pagar suas contas, principalmente o famoso, fora as multas que já se tornaram normais, né? O famoso IPVA, não é isso? Pois é, Marcelo, o que nós vamos falar aqui agora é a nossa pauta estadual. Você tem mais alguma coisa a acrescentar, não, né? Não, já acrescentaram 20 centavos. Não é só 20 centavos. Você não quer ser lixado, não. Foi com 20 centavos que começaram os protestos de 2013. Ah, é? Vale lembrar, né? Tá bom, mas vamos lá então, Marcelo. Pauta estadual. Governo de Minas prorroga vencimento do IPVA para servidores do Executivo. Olha só, atenção vocês aí, medida é válida para funcionários ativos, inativos e pensionistas que não tenham recebido até o dia 31 desse ano nenhuma parcela do 13º salário de 2019. Essa matéria é da UOL, tá? E ela diz o seguinte: o governo de Minas Gerais prorrogou para o dia 31 de março de 2020 o vencimento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, para contribuintes que são servidores públicos, militares e civis, ativos e inativos e pensionistas do Executivo e que não tenham recebido ou não recebam até o dia 31 desse ano, né, de dezembro, nenhuma parcela do 13º de 2019. Aqui diz o seguinte: a medida publicada no Diário Oficial desse sábado, dia 28 agora, né, por meio do decreto 47.820, é válida para veículos que estejam registrados no Departamento Detran de Minas Gerais em nome do próprio servidor ou pensionista.
A prorrogação é ampliada automaticamente, não sendo necessário pedido ou requerimento. Concluindo, o desconto de 3% para o pagamento em cota única fica mantido para quitação em qualquer data, até o limite de 31 de março de 2020. O servidor pensionista também pode optar por pagar em parcelas em qualquer dia até a data limite, porém sem fazer jus ao desconto de 3%, Marcelo. E aí? Justo, né? O Estado, para cobrar, tem que dar primeiro. Engraçado, é dano que se recebe. E o Estado vai pagar, não vai pagar. O Estado está devendo. Vai pagar com multa e juros de correção monetária? Não vai. Tem que já não vai. Coisa. Lógico. Então, assim, os boletos, vamos supor que eu seja servidor público, né? A conta do servidor público, os boletos, não esperam eles receber o salário. Os boletos vão ser pagos com multa, juros, correção monetária. Então, o mínimo de sensibilidade humana que o governador poderia pode ser fazer, feito, né? É lógico. Aliás, e ele tem, como ele está falando que é 1º de março, né? De certa forma, dá uma garantia para o servidor. Março, até o limite de 31 de março. De certa forma, dá uma garantia para o servidor de que até 31 de março ele vai pagar o 13º. Ou então o governo recebe o PVA, né? Mais ou menos por aí. Ou você me paga, ou eu não te pago. Ô Marcelo, essa questão do governo de Minas, que a gente sabe que está quebrado, mas algumas atitudes eu acho que o governo do Zema também tem acertado. E essa é uma das que eu acho que a gente pode dizer que não foi pimenta nos olhos de ninguém, muito pelo contrário. Mas foi o muito servidor bom. Já está levando pimenta no olho. Aliás, já está levando há muitos anos, né? Eu acho que o servidor agora, principalmente, e essa notícia vocês têm que repassar ela, principalmente para vocês que são pensionistas, né? Para vocês que são ativos e inativos, os inativos e os pensionistas, principalmente que está nos ouvindo agora. Se você conhece alguém, repasse aí essa informação. Pelo menos teve aí essa não é bondade do governo, não. Essa sensibilidade, né? Sensibilidade justa para vocês aí que estão... Coerência, né? Principalmente para os militares e tudo mais que estão no dia a dia aí lutando e dependendo aí de um salário que custou sair. Porque o pimenta antigo que ocupava o governo, né? Estragou aí o nosso estado, mas agora eu acho que a coisa está dando uma reajustada. Alguma coisa a acrescentar nessa parada aí, Marcelo? Não vou acrescentar mais nada. Acrescenta, senhor. Não, queria ser servidor público nesses momentos. Por quê? Para poder pagar mais para frente. Janeiro é complicado, porque a gente tem PVA, escola de menino... Janeiro é um mês, para quem é de Belo Horizonte, ainda tem o IPTU de BH em janeiro também, né? Imagina quem é Belo Horizonte. Poderia, né, os prefeitos seguirem aí essa ideia do governo do estado e fazer o mesmo em seu município, né? Por exemplo, Sete Lagoas, o prefeito do Willi está diante aí de uma folha de pagamento ainda atrasada, acredito eu, em algumas secretarias. Alguns 13º a serem pagos. 13º a serem pagos. Por que não faz o mesmo para o servidor público de Sete Lagoas? Vai a dica para ele aí, será que dá tempo? Mas é porque IPVA é um imposto estadual. Né? E aqui o nosso IPTU é cobrado a partir de abril. Não, mas tô falando... o IPTU então não tem jeito. Não, o IPTU é a partir de abril. Aí é que tá, se chegar a abril devendo, é algo a se propor pro servidor público. Não vamos ter condição de pagar, vamos prorrogar o IPTU. Eu poderia ter sido feito em 2019. Pelo menos para o servidor público de Sete Lagoas ter tanto que eu falei mesmo, não é bondade, não, essa sensibilidade, coerência, né, Duílio? Fica aí. Então, né, a nossa dica para o Duílio sobre essa questão do IPTU, que a gente não sabe como é que vai acontecer. Deva estar aí, eu acho que sim, porque vai ter aí uma... Ele vai, até porque ele vai receber uma parte da parcela do IPVA. O IPVA é repassado para os municípios. Pouco, né? E não é pouco. Não é pouco. Mais de 100 milhões, me parece. E é um pagamento que sai rápido. E ele vai querer colocar a folha em dia? Sim. E ele vai querer que todo mundo fique satisfeito? Para que a eleição transcorra tudo bem? Já vem fazendo isso. Mas será que os vereadores vão querer também que transcorra tudo bem nessa questão do IPTU? Vamos ver, né? O IPTU já não tem jeito, né? O IPTU que vai ser cobrado em 2020 é o do mesmo valor. Então a pimenta continua nos vereadores, porque o prefeito precisa... Se os vereadores tivessem votado esse ano, o prefeito teria sancionado. Então, a pimenta ficou guardada para a Câmara Municipal. Sinto muito, vereadores, mas é isso aí. Mas vamos lá então para o próximo assunto, Marcelo. Nós vamos agora para a nossa notícia internacional, última pauta internacional. Aliás, esse que é da UOL Notícias, tá? Esse que é da UOL Notícias, que saiu agora no dia 30/12. O governo da Venezuela criticou o abrigo dado pelo governo brasileiro aos 5 militares venezuelanos encontrados na fronteira. Em um comunicado divulgado por Jorge Arreaza, ministro das Relações Exteriores da Venezuela, ontem o governo vizinho diz rechaçar categoricamente a decisão do governo da República Federativa do Brasil de dar condições de refugiado a 5 terroristas. Os militares são acusados de um ataque registrado no domingo passado, dia 22, contra uma unidade militar do estado
de Bolívar, no sul. Um militar foi morto e fuzis e lança-granadas foram roubadas. 6 militares foram detidos. A República Bolivariana da Venezuela denuncia ante a comunidade internacional essa insólita decisão e confirma, viu, Marcelo, o padrão de proteção e cumplicidade de governos satélites dos Estados Unidos da América para agredir a paz da Venezuela através de mercenários que confessaram seus crimes, sobre os quais existe demonstrada convicções e provas, treinados, pagos e protegidos por governo de país vizinho. Continua a nota, governo de país vizinho, estão dizendo que nós também estamos pagando essa conta, né? O Itamaraty, concluindo, não confirmou ter recebido status de refugiados, não ter concedido status de refugiado aos militares. O Ministério das Relações Exteriores afirmou no sábado que os 5 militares venezuelanos que foram localizados pelo Exército Brasileiro em uma reserva indígena em Roraima, no dia 26 de dezembro, iniciarão procedimentos para solicitar refúgio no Brasil, a exemplo de outros militares venezuelanos em situação similar. Nenhuma nova informação foi divulgada da parte do governo brasileiro. Olha aí, Marcelo, mais uma do Maduro, que já está mais do que podre nessa história. Como é que fica, meu caro? É interessante ver como a história se repete, né? Hoje, a direita brasileira considera que os revolucionários dos anos 60, 70 eram terroristas, né? Dilma foi terrorista, Pimentel foi terrorista. Aí você pega uma Venezuela, que é um país de esquerda, militar, uma ditadura militar de esquerda. Ditadura pesada de esquerda, sim, que está matando o seu povo. E né? Aí, existe uma diferença com a época dos militares. Ditadura militar de esquerda, ditadura militar de direita. A diferença é que uma é de esquerda até de direita, mas todos são ditaduras militares. Aí veio dissidentes militares que se põem contra o regime, são chamados de terroristas. Bom, mas aí nós temos que ter um adendo nessa questão. Você está falando aí de militares venezuelanos se rebelaram contra o seu governo e, logicamente, eles seriam ou executados ou teriam que pedir asilo em outro político. Não vamos confundir com a história do Brasil sobre a questão refugiada, porque nós tivemos uma presidente que foi assaltante de banco, nós tivemos aí um governador do estado, o Fernando Pimentel, né, que é pimenta, que eu classifico como pilantrel, isso é uma opinião minha. Nós tivemos aí um governador do estado que infelizmente quebrou o estado de Minas Gerais, está processado e condenado e foi um dos terroristas da época. Essa é a realidade também do Brasil. Agora, que é relacionado, Marcelo, a essa questão da Venezuela, o ditador Nicolás Maduro, ele realmente vem matando de fome o povo venezuelano. E eu queria a sua opinião sobre isso. Alguém acredita no que o Maduro fala, gente? Ditaduras, comunicados oficiais de governos democráticos, a gente já contesta, já duvida. Imagina um comunicado oficial de uma ditadura militar. Qual é a credibilidade? Eu sempre digo que nenhuma ditadura é boa. O que aconteceu no Brasil teve o seu aspecto positivo, que no regime militar nós tivemos alguns avanços, mas nada é bom. Na época se fez um acordo com o Congresso Nacional para que se os militares tivessem, me parece que seriam apenas 2 anos, não é isso? 2 anos no poder até consertar a casa. Segundo os militares, a casa não conseguiu ser consertada nesses 2 anos e eles prorrogaram o prazo aí até o Figueiredo. Então, realmente, nós sabemos que existem aí essas falhas, houve muitas falhas, existem muitas falhas quando o regime é ditatorial, né? Apesar de que eu acho que foi um regime militar, mas quando é uma ditadura militar. No caso específico da Venezuela, a gente sabe que realmente o Nicolás Maduro extrapolou. Independente de se você é direita ou esquerda, você é ser humano e o ser humano tem que ser tratado com dignidade e passou da hora, na minha opinião, Marcelo Sander, e eu quero ouvir a sua, passou da hora das forças internacionais, a ONU e Companhia Limitada, tomar providência relacionada ao que acontece hoje de fome e miséria descabida na Venezuela. Vai lá, Marcelo. Pois é um assunto complexo, né? Opa! Segura o microfone aí. O microfone é complexo também, você quebrar ele. É que eu gesticulo muito. Não fica muito emocionado, não. Tá? Então, na questão aí de soberania, é complicado, né? Se fosse fácil, já tinha sido resolvido. Tem a questão aí de soberania nacional, tem outros caminhos que não sejam de intervenção internacional. Né? Os Estados Unidos, a Europa podem apoiar uma revolução interna. Sim. Né, vamos tomar o poder, apoiamos, mas os venezuelanos que sempre acontece no mundo afora, né, aliás. Né? Exato. Então, assim, acho que para chegar-se ao extremo de uma intervenção militar internacional num país é bastante traumático. Foi o que aconteceu na Líbia, no Iraque, e até hoje lá esses países ainda enfrentam. Os Estados Unidos chega lá, governo provisório, e abandona e fica na... E vira aquela meleca, né? Exato.
Então, o poder troca de lado, mas continua as desigualdades. O próprio povo tem que resolver sua questão interna, aí sim, com apoio internacional. Né? Já tem lá um presidente autoproclamado lá, como é que é o nome dele? Guaidó. Eu nem sei como. Pra mim, meio consigo entender como alguém se autoproclama presidente. É presidente da Assembleia Constituinte, se proclamou com o apoio daqueles que também foram eleitos. Ele não tem a carreira, ele não assina, não autoriza a obra. Mas tudo é relativo. Tal como nós tivemos aqui. Ele não assina acordo internacional. Sim, mas nós tivemos aqui, por exemplo, essa questão que aconteceu aí na Bolívia, onde nós tivemos aí uma eleição que comprovadamente foi fraudada, né? Dizem que aconteceu mesmo na Venezuela, uma vez que a empresa que cuida dessas urnas, ela é de origem estatal, de origem venezuelana e foi controlada pelo governo. Então fica fácil. O povo é que tem que tomar o poder. Mas fica fácil eu ter nas minhas mãos o instrumento que controla a votação. Acho que o mundo tem que mudar, Marcelo. Independente dessa questão de direita ou de esquerda, nós temos que mudar a cabeça do ser humano. O que tem que mudar é o ser humano, não é mudar o regime, é mudar o ser humano. Se você muda o ser humano, você se adapta ao regime desde que o regime seja humano. Marcelo, final do ano, eu vou deixar você deixando a sua mensagem. Do lado vai estar aí a manchete da Venezuela acusa o Brasil de abrigar terrorista. A foto do Nicolás Maduro, não é coincidência todo mundo está vermelho, né? Porque no Brasil isso acontece também, né? Mas deixa aí o seu feliz ano novo. Vermelho é amor. Feliz ano novo. É a cor do amor. Vai lá, Marcelo, seu feliz ano novo pra galera. Eu queria desejar a todos os ouvintes da Primeira Linha Web Rádio um 2020 de prosperidade, né? A gente passou por anos aí de crises. E a prosperidade, o desenvolvimento econômico traz junto aí o desenvolvimento social, traz a paz de você poder trabalhar, receber seu dinheiro, pagar suas contas, crescer enquanto pessoa, usar seu dinheiro porque você quiser para estudar, para ajudar o próximo, para se qualificar, para ter uma vida melhor. Todo mundo quer ter uma vida melhor. Eu estou deixando do seu lado aí a foto aí do João Martins, né? Porque eu acho que ele terminou o ano com chave de ouro, né? Esse negócio do chassi foi interessante, né? Então a gente termina colocando a foto do lado aí, em homenagem a ele que está com a camisa da seleção brasileira, né? Deixando aí a nossa homenagem ao Júlio Martins. Lembrando, 2020 é ano eleitoral, conheça bem seus candidatos, sabem quem você vai votar para vereador, para prefeito. Não troque seu voto por pouca coisa, pense coletivamente. São mais 4 anos aí são 4 novos anos, né, para o próximo governo, e o que a gente não quer que aconteça o que aconteceu esse ano, tanto que a política influenciou negativamente a cidade com essas trocas de prefeito, eleições canceladas. Sete Lagoas tem um histórico vexatório recente de manchetes negativas na política local, né? A gente precisa resgatar aí as pautas positivas. A gente tem que ser... O Sete Lagoas é um polo regional. Era para a gente estar discutindo hospital regional, duplicação da 424. Era para a gente aglutinar as cidades da região. A gente está discutindo operação tapa-buraco e pagamento em dia de funcionário. O que é difícil. É pensamento de cidade pequena. A gente tem que se posicionar como cidade grande. Voltar a reindustrializar a cidade. Evoluir. A cidade está desindustrializada. A Iveco não tem mais a quantidade de funcionários que tinha antes. A gente teve um respiro agora com as obras da fábrica de latinhas da Ambev, que vai dar um fôlego. Tivemos a OMP recentemente inaugurada. Mas quais são as próximas indústrias que vão vir para a cidade? Qual é o planejamento? Com esse PTU? Então, fica difícil. Com essa política praticada... De novo a política, o tanto que é importante a política. Pois as pessoas têm que ter a consciência em quem votar, né? Eu acho que é observar aí o histórico de cada um, observar o trabalho de cada um e, acima de tudo, Marcelo, observar o interesse que a pessoa tem por Sete Lagoas, independente até mesmo dela ter nascido aqui ou não, porque nós tivemos nomes de pessoas que nasceram em Sete Lagoas, que não nasceram em Sete Lagoas, mas que serviram muito bem a nossa cidade. Mais da metade da cidade não é de nascidos aqui. Tem uma pesquisa recente que diz isso. A cidade cresceu muito, nós temos pessoas oriundas de várias cidades aí, 35 mil pessoas mais ou menos é oriunda da cidade de Santana e Pirapã, mas tem um dado que talvez você tenha que... Mesmo os nossos representantes, o prefeito do Rio é de Papagaios, né? Os vereadores, Leone era de Papagaios.
Mas que Gilson o Múcio era de Papagaios. Então, né? Eu não sou daqui, só dá cidade, minhas filhas são daqui. Só dá Papagaio. Fala aí, Papagaio mandando um abraço aí pro Mário Reis. E eu gostaria de deixar aqui, ô Marcelo, né, para esse final de ano, a minha observação de que eu concordo com você que nossa cidade perdeu e continua perdendo muito. Continua perdendo, Marcelo, porque nós temos aqui em Sete Lagoas maus exemplos, principalmente no quesito imprensa, principalmente no quesito da qualidade das pessoas que lidam nas redes sociais, principalmente no quesito daquelas que, de forma maldosa, incoerente, inconsequente e tudo, e até demente, denunciam sem provas, soltando fake news, denigrem as pessoas, e esse foi o famoso ano da fake news em todo sentido, não só em questão de período eleitoral, como questão do dia a dia. Eu mesmo fui pego através de fake news de pessoas especificamente de uma agora no final do ano, que a gente vai cuidar dele direitinho a partir de janeiro na justiça. Eu mesmo fui pego por questões de fake news, de pessoas que não têm nenhum escrúpulo. Eu acho que nós temos que começar o ano de 2020 mais voltado verdadeiramente para a nossa cidade de Sete Lagoas. Saber que aqui como o Marcelo diz, é um polo industrial que merece ser respeitado. E que nenhuma indústria novamente voltou a Sete Lagoas. Poucos investimentos foram feitos em nossa cidade. A ANAT não investiu o que deveria investir, dobrando o número de funcionários, porque nós temos aí uma política irresponsável. E dizer para os senhores vereadores que infelizmente só estão postergando para o ano de 2020 essa questão do IPTU. E que os senhores provavelmente vão querer fazer política agora em 2020 para poder não movimentar a casa e fazer a devida votação daquilo que é de mérito, daquilo que é necessário para corrigir. Não é uma luta de rico contra pobre, muito menos de pobre contra rico. Porque quem coloca pobre contra rico é estúpido. A pirâmide existe. Você tem que querer que o rico fique mais rico para que ele produza mais emprego para você. Ou então seja mais um rico, né? A vida funciona assim. Nós temos que entender a nossa parte na pirâmide. Eu quero deixar também meu abraço muito carinhoso a todos vocês. Para o Marão. Terminando aí o nosso programa, primeira linha. Pimenta nos olhos com Marcelo Sander. Deixar dizer para vocês, fiquem com Deus, tá? Porque graças a Ele a vida continua. Feliz passagem de ano e que nós possamos nos unir com a fraternidade do Cristo, né? E que possamos realmente saber entender o próximo, agir como deve agir no momento em que deve se agir conforme a pessoa, né? Eu sempre digo que infelizmente em alguns momentos é a lei de Newton, em outros momentos, e o melhor momento de todos é como diria Chico Xavier, que seria através das suas mensagens maravilhosas e paz no coração. Fiquem com Deus, porque graças a Ele a vida continua. Marcelo, olha lá, vamos em frente, que o Brasil, o que, Marcelo? O Brasil é nosso! Viva o Brasil! E precisa da gente. Forte abraço!